Olá, aqui é o Fred do canal Fredcast Games. Hoje eu vou fazer uma reflexão sobre games, sobre a indústria, na data que a gente está, né, em março de 2025. Pegando reportagens aí mais atuais essa semana, nós tivemos números diferentes com relação a jogadores. São 900 e poucos milhões de jogadores, claro que isso tudo é aproximado. Milhões de jogadores de PC e 600 e poucos milhões de jogadores de consoles. Não falaram sobre números de celular. Bem, nesses números a gente chega à conclusão aí que temos atualmente mais jogadores de PC, bastante, acima dos jogadores de console. Esses jogadores sempre existiram, mas eles vêm aumentando com o decorrer do tempo. O PC com certeza ultrapassou os consoles aí há algum tempo e só vem crescendo. Bem, os jogos a gente sabe que basicamente são os mesmos atualmente, então é só uma questão de escolha mesmo. O outro número, também muito interessante, foi sobre jogadores de PC. 90%, 92% dos jogadores de PC jogam jogos antigos, de lançados de 2 a 6 anos já de lançados, então jogos já antigos. E se eu não me engano, 70% com jogos de mais de 6 anos de lançado, dentre esses 92. Isso leva a outras conclusões, porque a indústria vem passando um aperto aí, uma diminuição de funcionários e faz a gente refletir sobre um monte de coisas. Porque jogos não são filmes. Hoje conversei com um conhecido meu e perguntei se ele jogava alguma coisa. Tinha muitos anos que eu não encontrava com ele, eu não sabia se ele jogava alguma coisa. E ele me disse que joga no PC jogos antigos de Super Nintendo e Mega Drive. Então, e que ele joga constantemente. Então, assim, é uma pessoa da minha idade, 40 e poucos anos de idade já. Então, ele não gasta com a indústria de games. Ele é jogador. Me disse os jogos que ele zerou ano passado, que ele tem jogado esse ano. Então, ele joga, porém, ele não consome nada atual. E o que é antigo no emulador, então ele não paga nada por isso. Falando em pagar, ainda tem os jogos grátis, né? São vários jogos dados por várias empresas, incluindo aí a Amazon, para quem é assinante do serviço da Amazon, que é bem barato, e a Epic, que dá grátis mesmo. Então, levando em consideração a reportagem das pessoas que jogam jogos antigos e tudo isso que eu disse, é muito comum a pessoa não precisar gastar nada com a indústria de games. Nada mesmo. Porque ela pode ficar num game que ela goste, talvez para o resto da vida, jogando os mesmos games antigos. Então, a conclusão que eu cheguei é: claro que isso é um nicho, são certas pessoas, não vai ser o mercado todo. Tem as pessoas que vão querer adquirir os games novos, vão ficar esperando por aquilo, mas não são todos. Não adianta você pegar o número total da indústria, o número total de jogadores que existem e fazer jogos em cima disso, desse número. Outra reportagem que eu vi foi sobre a Steam, a quantidade de jogos que não passam pela quantidade mínima de jogadores. Se eu não me engano, 80, 90% dos games não chegam a lançados na Steam, que são milhares por ano. Vários não chegam
a passar uma quantidade lá específica mínima de jogadores. Então, a conclusão que a gente chega é que talvez a indústria tenha que diminuir mesmo um pouco até chegar no ponto certo aí de quantidade de games lançados anualmente, que só vem aumentando e talvez não seja esse o caminho. Talvez tenha que diminuir realmente. E é isso. Essa foi a conclusão que eu cheguei, levando isso tudo em consideração. Números de jogadores, quantidade, games jogados antigos, que na verdade a gente pode ver por nós mesmos. Eu, por exemplo, eu tenho pouco tempo, eu costumo ficar muito tempo jogando o mesmo game. E aí os jogos novos vão mesmo que esse game que eu jogue seja novo, os outros games novos vão passando, porque eu não tenho tempo de ficar jogando todos os games novos lançados, nem perto disso. Então, na hora que você vê, já passou. Aí o game novo que te interessou, daqui a pouco a Epic está dando ele grátis, ou a Amazon. E aí pronto, você não comprou. Você chega lá e joga grátis. E isso, de certa forma, pode atrapalhar aí todo o funcionamento da indústria. Bem, são só pensamentos, tá? Eu sei que cada pessoa é diferente, tem as pessoas que compram, sim. E é isso. O que vocês acham dessa situação? É um pensamento, lógico, não é? É isso. Pensei e deu vontade de fazer uma reflexão aqui sobre interligando a, a atual onda de demissões da indústria com tudo isso que eu disse aqui. Dê o like, se inscreva no canal, se gostam de acompanhar, e até o próximo áudio ou vídeo.